Bom dia, pessoal. Voltamos aqui novamente para fazer o exercício 31 da página 53, ok? O que o exercício nos fala? O gráfico ao lado representa a oscilação diária do valor da ação de uma empresa comercializada em bolsa de valores, desde a abertura do pregão às 10 horas da manhã. Então, o pregão abre às 10, está aqui com zero, mas ele abre às 10, tá? Então, 10, 11, 12, meio-dia, né? 2 horas, 3 horas, tá? Assim por diante, até às 6 horas da tarde, tá? Então, convencionaremos que o t igual a zero lá no início corresponde a 10 horas. Então, aqui no início é 10 horas da manhã, tá? T igual a 1 é 11 horas, e assim sucessivamente, até o 8 aqui, que na realidade corresponde a 18 horas, às 6 horas da tarde. Com base no gráfico, responda. Então, ele vai fazer as perguntas aqui. Então, inicialmente, vamos entender o que significa isso aqui, gente. Isso aqui é o seguinte, ele está falando que isso aqui corresponde à variação da ação de uma empresa, tá? O que é uma ação? Ação é um pedaço de uma empresa, tá? Então, suponha aí essa empresa que ela tenha o valor aí de 10 milhões de reais, né? Então, esses 10 milhões foram divididos, por exemplo, em 1 milhão de ações, tá? Então, esses 10 milhões que a empresa vale, dividiu em 1 milhão de ação, né? Cada valor, cada pedacinho desse da empresa, cada açãozinha, vai valer 10 reais, tá? Ok? Então, lá na Bolsa de Valores, tá? É negociado os valores dessas ações, tá? Então, o que acontece aí? As pessoas podem comprar ou vender as ações dessa empresa durante o dia aí na abertura do pregão. Então é isso que ela está mostrando aí, tá? Então ele quer saber aí, olha, porque o valor da ação ele varia, tá? O dia inteiro, ela pode subir, pode cair, né? Pode permanecer constante, tá? Até o seu fechamento, né? No início aqui a ação valia 10 reais, tá vendo? Ela fechou o dia valendo 10,20, tá? Mas durante esse dia inteiro, ela caiu aqui, ó. Ela teve valores menores, aqui ela chegou a 9,20, tá? Ela atingiu o valor aqui, ó, de 12 reais, mas no final do pregão ela fechou a quanto? A 10,20, tá? Então isso é uma coisa normal, tá? Com as ações de uma empresa, tá? Então ele pergunta aqui, na letra A, em quais intervalos de horários o valor da ação subiu? Então, a ação subiu quando, gente? Ela subiu que a partir já do início, na abertura do pregão, a partir de 10 horas, ela começou a subir, até atingir aqui, ó, 10,50, tá? Ou seja, em qual intervalo? Ela subiu de qual intervalo? De 10, então ela subiu das 10 às 12 horas ela subiu, tá? Até meio-dia, tá? Depois o que aconteceu? Ela começou a cair. Começou a cair de meio-dia e meio. Até meio-dia e meio ela caiu. A partir de meio-dia e meio ela atingiu aqui um mínimo, um valor mínimo, e voltou a subir, tá? Esse mínimo aqui eu não estou falando um ponto mínimo, não é o mínimo da ação no dia. O mínimo está aqui, ó, o mínimo total. Mas aqui nesse ponto aqui é um mínimo. Um mínimo, tá, um ponto de mínimo local aqui, tá? A partir de que horas? A partir então de 12h30 ela volta a subir, tá? Então, a partir de, vamos colocar um ponto e vírgula para separar aqui. A partir de 12h30, não repara a minha letra aí não, tá, gente? Às 14 horas ela subiu, tá? Às 14 horas. Depois ela caiu e voltou a subir. Voltou a subir em que horário? 15h30, tá vendo, ó? 15h30.
De 15h30 até que horário? Até às 16. Às 16 horas. Ela subiu. Aqui ela permaneceu constante, caiu e voltou a subir. De que horas? Outro intervalo que ela sobe. Das 17 às 18 horas. Então ela subiu em 4 intervalos. De 10 às 12, de meio-dia e 30 às 14, de 15h30 às 16 e de 17 às 18. Tá ok? Letra B. Em quais intervalos de horário o valor da ação caiu? Ele quer saber em quais horários que ela caiu. Ela caiu nesse pedaço aqui, olha. Ou seja, de meio-dia até meio-dia e meio, tá? De meio-dia às 12h30. Às 12h30 ela caiu. Qual mais intervalo que ela caiu? Ela caiu nesse intervalo aqui, olha. De que horas? Das 14. Então vamos pôr um ponto e vírgula para separar aqui. Das 14. Das 14 até que horas, gente? Até 15h30. Até 3h30. Às 15h30. Ela caiu. Então ela caiu nesse pedaço aqui ela caiu, e nesse intervalo aqui também ela caiu. Sempre na hora que eu for olhar o intervalo, tem que olhar aqui no eixo X, tá? Esse eixo X aqui. Então ela caiu de que horas a que horas? Das 16h30 às 17. Então, caiu também no intervalo de quem? 16h30 às 17 horas. Ok? Na letra C. Nesse dia, entre quais valores oscilou o preço da ação? Ele quer saber a variação que teve essa ação. Então, são os valores maiores e menores, tá? Então, ela variou de quanto a quanto? Entre quais valores que ela variou? Ela variou de quanto? De 9,20, que foi o mínimo dela. Então, ela variou de 9,20, R$ 9,20, que foi o valor mínimo dela. Às 3h30 ela estava valendo 9,20. Ao valor máximo dela, que é de quanto? A 12. Variou de 9,20 a 12 reais. Então, ela variou de R$ 9,20 a R$ 12, que é o valor máximo. D. Em que horários a ação esteve cotada a R$ 9,70? Ele quer saber quais horários ela teve cotada a R$ 9,70. R$ 9,70 está aqui, então nós vamos buscar aqui os horários, ó. R$ 9,70. O primeiro horário foi que horas? Às 15 horas, ó. Às 15 horas. Então, às 15 horas, essa ação ela varia R$ 9,70. Às 15 horas foi um horário. Outro horário que ela esteve a 9,70 foi aqui, ó, às 17 horas. Então, às 15 e às 17 horas. Certo? Às 15 horas e às 17 horas. A ação encerrou o dia em alta, estável ou em baixa? De quantos por cento? Letra E. Olha, a nossa ação ela iniciou o dia valendo a R$ 10 e ela encerrou o dia valendo quanto? 10,20. Então, se ela estava a 10 e encerrou a 10,20, ela teve o quê?
Ela teve alta, baixa ou ficou estável? Ela teve alta, né? Ela iniciou o dia a R$ 10 e encerrou o dia a 10h20. Ou seja, ela teve uma alta de 20 centavos, tá? Teve uma alta de 20 centavos. Aí ele pediu aqui quantos por cento, de quantos por cento. Então ela iniciou a R$ 10, ela iniciou o dia a R$ 10. Esses R$ 10 corresponde a 100%. Então nós vamos fazer aqui a regrinha de 3, ó. Esses R$ 10, eles correspondem a 100% da minha ação. Certo? Agora, esse aumento que ela teve de 20 centavos corresponde a quantos por cento da minha ação? Aqui você sabe que a gente multiplica cruzado, né? Então, multiplicando cruzado aqui vai ser 10x vai ser igual a 100 vezes 0,20. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10x é igual. Multiplicando isso aqui por 100, vai andar duas casas aqui, né? Então vai dar o quê? Vai dar 100 vezes 0,20 vai dar 20. X, então, vai ser igual a quem? A 20. Esse 10 está multiplicando, ele passa como? Dividindo. Então, 20 dividido por 10. Esse x aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2%. Então, a nossa ação teve o quê? Uma alta de 2%. Ok, gente? Então é o seguinte, nós terminamos esse exercício aí. Vocês não reparem a letra não, tá? Ficou um pouco garranchado aí. Mas aí devagarzinho eu vou treinando aqui com a caneta e vou melhorando um pouquinho a letra aí, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem lá no fórum que eu vou procurar responder as dúvidas de vocês aí. Bons estudos para vocês aí, ok? E fiquem com Deus.